pergunta é se vocês acreditam que há em vigor um plano de salvação distinto para Israel como nação em relação aos outros povos que compõem hoje a igreja. Por exemplo, vocês acreditam que o Estado de Israel moderno, hoje atual, é um cumprimento profético como um significado escatológico? Agora, começando por você, pastor Denis, por favor. Bem, irmão, no que diz respeito a este ponto, eu entendo que não existe um plano especial para Israel. Eu acredito que o plano especial com Israel se deu no cumprimento da vinda de Jesus Cristo, né? Sendo Cristo ali o Israel perfeito, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, que foi realmente o Messias que foi enviado. Então, eu não vejo dentro desse aspecto um propósito especial, uma escatologia só voltada para a restauração de Israel, uma salvação diferente que vai acontecer com eles enquanto nação. Tanto que quando Paulo ele vai abordar o tema da justificação pela fé na carta aos Romanos, ele deixa que todos devem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Já aí ele vai falar que já não há judeu, já não há gentio, já não há grego, já não há livre, não há escravo. Se eu não me engano, ele fala isso na carta aos Gálatas. Então, partindo desse entendimento, eu entendo que não existe uma restauração, vamos dizer assim, étnica de Israel, da nação de Israel, que o Estado de Israel, quando ele foi organizado ali no década de 60, se não estou enganado, 50, não sei, ele realmente não é um cumprimento de profecias dado aquele, como foi dito pelos profetas do Antigo Testamento, mas que realmente ali Israel ele vai, eu acredito assim, que há indícios de um momento da dispensação dos judeus, né, que pode haver ali um momento em que eles vão conhecer a Cristo, vão ter os seus olhos desvendados para Cristo, mas tudo voltado para Jesus, incorporados dentro da igreja, sendo eles ali participantes das mesmas bênçãos que nós cristãos participamos. Excelente, pastor Denis. Se eu não estou enganado, foi em 47 a 47. Constituição não é do meu tempo, viu? Muito menos do de vocês dois aí. Talvez do Júlio César, que daqui a pouquinho volta, a gente está aqui só fazendo um apoio a ele. Por favor, pastor Heber, as suas considerações, por favor. Então, aí agora a gente vai ter a nossa primeira discordância. Mas deixa eu esclarecer. Uma das coisas que o Vejam Só me ensinou, de forma muito prática, é que nós devemos fugir de ser reféns dos sistemas hermenêuticos. Não que nós possamos viver completamente independentes desses sistemas, mas, como qualquer sistema, eles têm problemas. Por exemplo, o reverendo Denis, ele descreveu, ele pautou a resposta dele pelo sistema do aliancismo, combatendo o sistema oposto, que é o sistema do dispensacionalismo. Mas então eu quero dizer o seguinte: é perfeitamente possível entender que Israel tem um plano, Deus tem um plano especial para Israel, sem ser dispensacionalista, especialmente nas questões mais delicadas. A salvação dos judeus ela é exatamente igual à de qualquer outro povo ou de qualquer outra pessoa. Não há um projeto, também não creio num projeto ou numa escatologia especial para Israel e nada disso. Então, não sou um dispensacionalista, tendo mais para o aliancismo. Porém, eu creio que os elaboradores do aliancismo, que são anteriores à recriação do Estado de Israel, que, se não me engano, foi em 48, né, com o voto de Oswaldo Aranha, o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha na sessão da Organização das Nações Unidas, se eles tivessem vivido depois desse período, provavelmente eles teriam revisto uma postura muito radical em relação a Israel, equiparando Israel a qualquer outra nação, como o Egito, por exemplo, que são duas nações dos tempos bíblicos que sobrevivem até hoje. Basta olhar para a história de Israel para ver que tem alguma coisa muito esquisita lá. Muito estranha. As guerras que Israel travou depois da recriação do seu Estado moderno
eram todas perdidas, totalmente perdidas. E ele venceu todas elas, de uma maneira assim, estapafúrdiamente inexplicável. 10 nações se unem contra um estadozinho recém-criado e em 6 dias Israel reverte a guerra e toma o território dessas nações, que agora a ONU quer que eles devolvam a história dos territórios ocupados e tal. Mas não é só a história que mostra. Hoje de manhã, eu e minha esposa fazemos devocional às 6 horas da manhã, e a nossa devocional foi nas profecias. Que capítulo que era, irmã? Ezequiel 31 e 32? Não, era Jeremias. Jeremias 31 e 32 tem lá uma série de falas. Tudo bem, o povo está no exílio, é verdade. As falas de Jeremias, bem como as de Ezequiel, vão ser interpretadas como retorno da Babilônia para Israel. Porém, há detalhes nas profecias de Jeremias, capítulo 31 e 32, que não se cumpriram na volta de Israel para sua terra, né? E que só se cumprem hoje, como, por exemplo, o progresso e a autonomia das cidades a ponto de a gente ficar embasbacado. O Éden voltou, né, como diz Jeremias. As nações vão dizer, esse é o Jardim do Éden, onde era um território assolado, agora é o Jardim do Éden. Israel é um dos maiores produtores de frutas de todos os tipos, num lugar onde era deserto, né? Então, eu vejo assim, que Deus tem um projeto especial para a nação de Israel, que não implica em salvação dele. Acho que caiu. Pastor Eber cortou um pouquinho o seu sinal. Vamos ver se você está retornando rápido. Por favor, me sinalize. Voltei. Ótimo. Por favor, para a sua conclusão, por favor. Excelente. Então, quando Jesus diz assim para os seus discípulos, portanto, cristãos, portanto, para nós, olha, vejam, quando a figueira florescer, fiquem atentos. A figueira era e é um símbolo de Israel. Israel serve como referência. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo vai usar a história de Israel para falar conosco, cristãos, né? E eu creio que Israel continua sendo especial. Não é o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Não são salvos sem Jesus. Para ser salvo, eles têm que vir para a igreja, né? Serem reenxertados na oliveira brava.